Hospitais do país estão registrando alta de casos de doenças respiratórias. O ar seco e frio é o problema. A gente então tira essa e outras dúvidas agora com o médico pneumologista, o José Roberto Megda Filho, está aqui com a gente. Doutor, boa tarde. Obrigado pela presença com a gente aqui no TJ Aparecida. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de falar de um assunto tão importante. Doutor, o que a gente pode esperar então dessa época do ano? Casos do que especificamente? Exatamente, essa época do ano, né, onde o clima vai estar mais frio, vai chover menos, e consequentemente vai estar mais seco, existe um aumento importante das principais infecções respiratórias virais. Então, influenza, vírus essencial respiratório, Covid, adenovírus, esses vírus, eles acontecem muito mais neste momento, onde o clima propício favorece a disseminação. E sem falar que as pessoas ficam mais próximas, né? No frio, a casa fica mais fechada, também favorecendo com isso as infecções. E o frio que estava sendo prometido, né, doutor? Boa tarde, professor, bem-vindo ao TJ Aparecida. Chegou com força, né? Hoje, Campos do Jordão, aqui na Serra da Mantiqueira, registrou uma temperatura de 2,1 graus, madrugada mais fria do ano. O ar frio e seco é um problema realmente para a nossa saúde? Perfeito. Então, essa mudança abrupta que acontece, né, na maior parte do estado de São Paulo, isso inclusive ataca as famosas ites, né? Então, o paciente que tem bronquite, rinite, sinusite, quando ele é submetido a essa mudança muito rápida de temperatura, o corpo não entende, o corpo acha que vai ter alguma coisa diferente. Então, ataca essas doenças principais alérgicas. Isso, inclusive, às vezes é meio difícil de fazer o diagnóstico diferencial com as doenças infecciosas que também estão acontecendo. Então, é por isso que, infelizmente, acaba sobrecarregando o sistema de saúde, os consultórios médicos, nesse momento que a gente atende as doenças respiratórias e infecções maiores no mesmo período. Agora, doutor, o fato da gente ficar mais em ambientes fechados, né, também é um prato cheio para esses vírus, não é? Exatamente, né? Assim como eu falei, o Covid, o vírus essencial respiratório, a influenza, que é a famosa gripe, ela é transmitida de pessoa para pessoa, através da saliva, através da fala, do espirro. Então, quando eu estou num ambiente fechado, a proporção de vírus num ambiente fechado é muito maior do que quando a gente deixa a casa aberta, né? As crianças que vão para a escola pegam mais o vírus, também traz para dentro de casa. Então, se tem uma dica que aqui o médico pneumologista pode passar para vocês, é tentar, eu sei que é difícil, mas nesse ambiente frio, deixar a casa mais arejada possível. E sempre que voltar da rua ou voltar de alguma situação que você teve contato com outras pessoas, lavar bem as mãos, né? A dica da higiene ainda prevalece e isso pode ajudar a reduzir as infecções respiratórias. Doutor, agora quando a gente fala de doenças respiratórias associadas a esse frio, tempo seco, existe perigo maior para algum grupo? Por exemplo, os idosos? Perfeito, né? Então, quem sofre mais realmente são os extremos de idade, né? Os idosos, principalmente os idosos acima de 70 anos e as crianças. Por que esses grupos sofrem mais? Porque esses grupos eles estão mais propícios a ter alteração da imunidade. Então, uma gripe que se um adulto jovem de 40 anos pegar e passar para o idoso de 70 anos que a imunidade não vai estar boa, pode ser uma doença muito grave, fazer uma infecção, né? O que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave. Então, a vacina está aí. O SUS fornece a vacina de graça. Se você ainda não vacinou para a gripe, porque é a influenza, faça isso. Isso daí pode prevenir uma doença grave, inclusive reduzir as mortalidades desse vírus tão letal. Doutor, o senhor citou aí alguns jeitos de se prevenir, né? A população realmente abusa um pouco, mas eu acho que se voltasse com alguns costumes, né? Como na pandemia, por exemplo, eu acho que já ia ajudar bastante, né, doutor? Como a máscara, por exemplo, já ia colaborar bastante para diminuir isso, né? É isso mesmo, né? Então, às vezes a gente falou, a pandemia foi muito boa, que ensinou muita gente, né? Mas, infelizmente, eu atendo muitos pacientes no meu consultório que chegam com sintomas de influenza, com febre alta e está sentado lá sem máscara, né? Então, a dica que está realmente, se você faz parte do grupo de risco e vai para um ambiente que tem muita gente, coloque máscara. E se você começa com qualquer sintoma respiratório, é de muito bom tom, né? Pensando sempre no próximo, vá nos lugares de máscara. Eu sei que às vezes tem que sair de casa, mas coloque uma máscara, que a máscara continua sendo uma medida muito efetiva para a prevenção dessas doenças infecciosas respiratórias. E beber bastante água, né? Uma recomendação que vale sempre, né? Doutor, muito obrigado, viu, pela presença aqui no TJ Aparecida. Um abraço ao senhor.